bateu o desespero, hein? Bateu aí o desespero no Bolsonaro com as falas do Domingos Brazão. O que aconteceu foi o seguinte, nos últimos dias vazou, e olha só, agora a gente começa a saber mais detalhes sórdidos disso aí. Vazou no jornal O Globo que Rony Lessa, o assassino de Marielle Franco, vizinho de Bolsonaro, lembre-se, vizinho de Bolsonaro, fez uma delação premiada no caso Marielle. Logo, vazou na imprensa que ele teria delatado Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ex-deputado estadual que era aliado do Flávio Bolsonaro. Logo, os bolsonaristas, e pareceu um ataque coordenado daqueles que não se via há tempos, passaram a pegar uma foto em que o Domingos Brazão está do lado do Eduardo Cunha, aquele do golpe, e eles estão com uma camisa escrito Dilma. Então vou mostrar aqui para você a foto. Já te mostro a foto aqui. E aí, os bolsonaristas passaram a dizer que um petista mandou matar a Marielle Franco. Tá aqui, ó, o Domingos Brazão, ao lado do Eduardo Cunha, em 2010, aqui, Dilma. Lembremos que nessa época o Magno Malta publicou essa foto, ele também estava ao lado da Dilma, o Silas Malafaia também estava, vários dos bolsonaristas de hoje estavam com o PT, porque todos esses bandidos querem estar do lado de quem é governo, e um governo que precisa de maioria vai fazendo ali as coalizões necessárias para ir aprovando as leis que melhoram a vida da população. E aí os bandidos acabam, veja, por mais que sejam bandidos, votam em algumas coisas aí pelo povo. Vimos muito isso no ano passado, né? O governo Lula conseguiu aprovar um monte de coisas graças aí ao toma lá da cá que faz com o Centrão. Senão não aprovava nada. Quando a Dilma resolveu peitar o Centrão, ficou um ano inteiro sangrando sem aprovar nada, só era pauta bomba para causar crise econômica, para ferrar a população e acabar com a popularidade dela, e depois levou um golpe. Veja como são as coisas. Pois bem, o Domingos Brazão, ele sempre foi amigo da família Bolsonaro. Lembremos que o Bolsonaro, até 2005, ele era apoiador do governo Lula. Tem discursos aí do Bolsonaro em que ele diz que votou no Lula, em que ele defende o José Genuíno como ministro da Defesa e diz por que tem que ser um militar no Ministério da Defesa, por que não um civil? O José Genuíno tem todas as qualidades. Bolsonaro dizendo isso, viu? Bolsonaro. Pois bem, ninguém diz que o Bolsonaro é petista hoje, mas os bolsonaristas começaram a tentar colar aí o Domingos Brazão. Mostrei ontem aqui como o Domingos Brazão fez campanha para o Bolsonaro em 2022 ao lado do deputado Chiquinho Brazão, irmão dele. Lembremos, os dois, além de serem amigos da família Bolsonaro, os dois, a família inteira Brazão, ganhou passaporte diplomático no governo Bolsonaro. O Lula e a Dilma não deram passaporte diplomático para eles. Pois bem, o que acontece é que o bolsonarismo utilizou aí o nome do Domingos Brazão para dizer, tá vendo? Delatar alguém que não era quem os petistas queriam, agora deu ruim para eles, olha, Pois bem, o que acontece é o seguinte, o Domingos Brazão foi à imprensa, e a imprensa passou a tentar escutá-lo, porque, peraí, você já foi ligado ao caso 2 vezes, ô Domingos Brazão. Estão dizendo que a delação tem alguém com foro privilegiado. Estão dizendo que é você. A delação está justo no STJ, que é onde você tem foro, não tem muita gente com foro lá. E aí? O Domingos Brazão disse que não, que olha, o assassino do caso deve estar tentando me delatar para encobrir o verdadeiro mandante. Tem um verdadeiro mandante aí que está sendo encoberto pelo assassino. Ou, aí depois ele deu uma entrevista ao Metrópolis, em que ele diz, ou a Polícia Federal está me deixando sangrar aí para chegar depois com o verdadeiro mandante e dizer que, ó, tá vendo? Não foi ele, e surpreender a todos, que eles gostam aí de surpresa, de surpreender. Pois bem, diz aí o Domingos Brazão. Aí ele diz que não tem nada, que tem outras famílias aí que estão envolvidas nesse caso, que ele nem conhecia a Marielle Franco, não tem como ser ele. Aí, olha só o que a gente fica sabendo agora. Os policiais federais, eu falei aqui no dia que teve o vazamento, eu falei, olha, os policiais federais ficaram irritados com esse vazamento, não era, eles imaginavam que não ia vazar, não era para ter vazado isso não era plano da Polícia Federal vazar isso. E aí agora a gente sabe que o Ministério Público do Rio de Janeiro sabia da delação. Aí fica, quem será que vazou, que irritou os policiais federais? Provavelmente não foi alguém da Polícia Federal. Aí o vazamento fez o quê? Fez com que o bolsonarismo já estava coordenado, ou seja, quem vazou provavelmente já estava coordenado com o bolsonarismo. Fez com que o bolsonarismo passasse a atacar PT. Como se o cara lá, um deputado do Centrão qualquer,
miliciano, amigo do Flávio Bolsonaro, já se tem vários discursos de falando bem do outro. O Flávio votou nele para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, foram os dois únicos que votaram contra a CPI das milícias. O Flávio e o Domingos Brazão fizeram inúmeros projetos em que um era o relator e o outro era o autor do projeto, ou seja, um criava um projeto e o outro relatava vários na Assembleia Legislativa, e aí começaram a dizer que esse cara é petista, muito coordenado, e a Polícia Federal irritada. Aí agora a Polícia Federal está com medo, porque o fato de que vazou essa delação pode implodir a delação, pode fazer com que o Rony Lessa não queira mais delatar, ou que ele comece a exigir outras contrapartidas para fazer a delação, porque agora que vazou, a família dele está em risco. Estamos falando aí de mafiosos da pior espécie, gangster aí, gente perigosíssima. Então veja, só interessa aos mandantes do crime ter vazado a delação. O Domingos Brazão está agindo como se não fosse ele, como se não tivesse nada a ver com isso. O que acontece é o seguinte, a Polícia Federal, agora vaza uma outra parte, a Polícia Federal está investigando, porque segundo aí diz o jornal O Globo, o Rony Lessa falou que o Domingos Brazão, ele estava irritado porque a Marielle tinha um lote enorme, de um terreno enorme aí que era do Estado, e eles queriam construir um condomínio. E a Marielle fez ali um projeto para que esse loteamento ali fosse para pessoas de baixa renda. Então, pessoas de baixa renda morariam ali em Jacarepaguá. Jacarepaguá, olha, é assim, é do lado, ou ali no meio dos territórios onde os bolsonaristas têm milícia e o Domingos Brazão também. Eu não vou falar tem milícia, a família Bolsonaro, mas são gente que é apoiador do Bolsonaro e que tem ligações diretas com a família Bolsonaro. A milícia do Adriano da Nóbrega ficava ali na região de Muzema, Rio das Pedras, que é assim, fica em volta praticamente de Jacarepaguá. Outras regiões ali têm milícias ligadas ao Domingos Brazão. Então são milícias que estão mais ou menos na mesma região. Não posso dizer, nossa, essas milícias são parceiras, atuam na mesma região faz muitos anos. Ou se, nossa, essas milícias passaram a ser rivais, seja pelo motivo A ou B. Posso te falar qual é o motivo A ou B que está reorganizando aí no Rio de Janeiro a maneira como as milícias trabalham. E quando eu digo reorganizando, não é de uma maneira boa, não. É porque eles estão sofrendo muito nos últimos meses. O Flávio Dino começou a fazer inúmeras operações contra milícias e facções criminosas, que isso aí, todo tipo, não só traficantes, todo tipo de facção que tem lá no Rio de Janeiro. Milícia é um tipo de facção. E essas operações foram direto no dinheiro deles. Então eles começaram a perder muita grana. Não só em apreensões, seja de drogas, de armas, de dinheiro também, mas também em quebras, em bloqueios de contas bancárias, tudo mais. Então, o que acontece é que algumas milícias sofreram mais com isso. E aí começou a ter no final do ano passado, o quê? Começaram a ter inúmeros crimes de milicianos matando outros milicianos. Vimos até o irmão da Samia Bonfim, que dizem aí que foi assassinado porque foi confundido com um miliciano. Coincidência ou não, esse miliciano que parecia com ele foi morto também 2, 3 semanas depois dele. E ele era líder de uma milícia dos quais os 5 maiores líderes foram mortos, assassinados por outras milícias. Aí você vê, peraí, quer dizer, os caras estão se assassinando. Então milícias que eram amigas passaram a ser rivais. Outras continuam aí aliadas, mas não dá nem para saber, para fazer um mapa, olha, qual milícia hoje está aliada de qual e qual passou a ser inimiga de qual, porque as coisas estão acontecendo muito rápido, e ainda mais como não é uma coisa oficial, né, estamos falando de criminosos não têm uma página na internet para anunciar, olha, somos amigos aqui deles, agora não somos mais, então não tem como dizer hoje. Mas o que acontece é que os milicianos começaram uma verdadeira guerra por conta disso. E agora a investigação do caso Marielle está no meio disso aí, no meio dessa confusão. Saiu matéria aí na imprensa dizendo que, olha, a investigação do caso Marielle, ela está praticamente pegando o primeiro fio de um novelo enorme de lã. Porque tem inúmeros outros crimes que têm conexão indireta. Não é conexão direta, nossa, mataram esse por conta do caso Marielle, mas conexão indireta. Esse cara está envolvido no caso Marielle, em outros vários casos, e aí acabou morto. Aí esse aqui está envolvido no caso Marielle em outros tantos casos. Esses casos estão envolvidos com outra coisa. E aí o que se diz é o seguinte, que nessa área exatamente, a Marielle estava lutando para que... Olha, essa versão foi dada pela Polícia Civil em 2018, tá? 2018. Quando, eu não vou falar, porque eu não sei, se
a polícia estava realmente tentando elucidar o caso. Porque em 2018, até 2019, quando assumiu o Bolsonaro a presidência e o Witzel o governo do Rio de Janeiro, a polícia também não avançou muito no caso, não. Estava ali, a polícia estava contaminada, assim como o Ministério Público do Rio de Janeiro, pelas milícias. E aí o que acontece? Dizia-se, tinha uma versão parecida com isso. E agora o Rony Lessa vem com a mesma versão, dizendo que, olha, tinha esse loteamento aí e o Domingos Brazão queria que fosse um condomínio ali. Então ele não queria respeitar a faixa de renda que queria a Marielle. E por isso, eliminando a Marielle, ela era a única que estava realmente lutando ali e convencendo outros vereadores para que fosse feito daquela maneira. Não sei aí até onde isso pode ser verdade ou não ser, até porque depois, no final de 2018, assumiu o Marcelo Crivella, que era bolsominion, aliás, já era o Marcelo Crivella o prefeito, bolsominion raiz. Não acredito que a Marielle ia ter força para fazer uma coisa do tipo. O Domingos Brazão disse que não tem nada com isso, mas o investimento atual da família dele, de acordo com ele mesmo, é comprar lotes em lugares de baixa renda, lotes enormes, e vender para empresas que vão fazer galpões ou fazer alguma construção. E aí ele compra bem baratinho e vende muito mais caro. Então é um tipo de negócio que envolve exatamente o loteamento, baixa renda e coisas do tipo. Aí palavras dele mesmo, ele deu uma declaração aí ao Globo, que o Globo copiou, colou lá as aspas dele, do advogado dele. E aí você vê, pô, tá dizendo aí o Rony Lessa que é isso. Lembremos, o Rony Lessa, ele já disse que ele é muito agradecido ao Bolsonaro. Ele deu uma entrevista para a Veja em que ele disse que o Bolsonaro o ajudou. Ele perdeu a perna num atentado, porque ele miliciano tentam uns matar os outros, e aí ele perdeu a perna no atentado, e que aí, como ele era policial militar, o então deputado Jair Bolsonaro o ajudou, e que foi só isso, e que ele não usou a prótese que o Bolsonaro conseguiu para ele, porque ele conseguiu comprar uma melhor, mas que agradecia muito. Ele falou isso direto da prisão, Rony Lessa, tá? Numa entrevista à Veja em 2020. Aí você vê, pô, estranho, né? Ele era vizinho do Bolsonaro. Vizinho do Bolsonaro. Aí, será que ele delataria alguém que não tem nada a ver com o caso, exatamente para tirar gente que teria ligação mais direta ainda com a família Bolsonaro? Eu não tô falando que foi alguém da família Bolsonaro que estava ligado ao crime ou que mandou matar a Marielle. Não vou chegar nisso aí, não. Mas, será que ele não delata uma pessoa que não tem nada a ver, para não delatar alguém que, como Adriano da Nóbrega, estava assim, era realmente amigo do Bolsonaro? E fica aí a dúvida. O Domingos Brazão está jogando essa hipótese, está dizendo que, olha, ele acredita que a Polícia Federal não vai deixar o cara delatar um mandante ser outro. Alguns aí estão temendo, porque o caso está justamente no STJ, e essa delação é providencial para levar o caso para o STJ, porque se estivesse na primeira instância, o que acontece é que ficaria num juiz que a gente seria sorteado, podia sair um juiz bolsominion ou não. No STJ, o relator do caso é bolsominion, é o Raul Araújo. Eu falei aqui, ele tomou algumas decisões que desagradou o Bolsonaro nos últimos dias, mas, em contrapartida, agradar o bolsonarismo ele é bom, porque tem processos aí no TSE envolvendo dezenas de bolsonaristas que estão para ser cassados, e ele simplesmente, desde que ele assumiu a relatoria do TSE, ele também é ministro do TSE, ele é o corregedor atualmente. O corregedor fica por 1 ano com todos os processos. Investigações. Ele é quem cuida das investigações no TSE. E aí, desde que ele assumiu, essas investigações pararam. Ou pelo menos não foi tramitando mais para chegar perto do julgamento. Ou seja, ele realmente está fazendo ali vistas grossas como uma espécie de Augusto Aras, só que lá no TSE. Por outro lado, ele toma algumas decisões que desagradam muito o bolsonarismo aí nos últimos meses. Até nos processos em que o Bolsonaro foi tornado inelegível, o Bolsonaro ficou irritado porque ele queria que o Raul Araújo pedisse vistas. E o Raul Araújo não pediu vistas. Ele votou. O voto dele, um dos votos foi mais ou menos favorável ao Bolsonaro, outro foi favorável. Mas o problema ali não era o voto ser favor ou contra. O problema é ele votar. Se ele pede vistas, ele conseguir atrasar a inelegibilidade do Bolsonaro por mais 90 dias no mínimo. Porque demora 90 dias, mas aí até pautar, entrar na pauta de novo, aí vai uns 5, 6 meses. É capaz o Bolsonaro estar elegível até hoje, se o Raul Araújo tivesse pedido vistas nos processos todos. Não pediu nenhum. Então o Bolsonaro ficou extremamente irritado com isso. Aquilo acelerou aí a fritura do Bolsonaro.
Só que agora ele tem um processo que é, olha, caríssimo para a família Bolsonaro. O Bolsonaro anunciou que vai fazer uma live no domingo. Domingo eu vou fazer uma live porque tem muita coisa que ser esclarecida nesse caso. Olha, eu tô achando que a Polícia Federal tem que chamar para depor. Você é vizinho do assassino. O outro assassino disse quando entrou no condomínio para buscar o assassino que ia na sua casa e não na casa do assassino. Então imagina, Elcio Queiroz, o assassino, entrando num condomínio, em vez dele falar vou na casa do Rony Lessa, ele falou vou na casa do Bolsonaro. Ele disse que ia na casa 58. Estranho, bem estranho. Aí os dois assassinos trabalham para um miliciano que é comparsa de crimes do seu filho Flávio. De acordo com o Ministério Público, estava ali familiares do Adriano da Nóbrega em esquema de funcionários fantasmas com o Flávio Bolsonaro. E aí, o seu outro filho, Carlos, pega as provas ali, que eram os registros de voz, de chamadas da portaria, que poderiam provar se o porteiro ligou mesmo para a casa 58, se tinha alguém que autorizou a entrada do assassino no condomínio, e ele adultera isso. E ainda grava vídeo, tô aqui com os arquivos, não tem nada aqui, pô. Olha, é uma coisa, esse mesmo filho que brigou com a Marielle 3 semanas antes, eles falam. E aí depois, justo seus apoiadores são os que começam a disseminar fake news, dizendo que a Marielle era ligada ao tráfico de drogas e tentando desmobilizar a população que queria justiça. Tentando acabar com a comoção, porque se tem um crime que causa comoção popular e tem alguém tentando acabar com essa comoção popular, obviamente quem está tentando acabar com a comoção popular é porque não quer que o crime seja investigado. Porque todo crime que tem uma comoção popular muito forte, as pessoas pressionam e queira ou não importa se você... Olha, isso até em países aí onde você tem polícia muito pior, países aí de terceiro mundo, quando tem comoção popular, tem uma pressão, a polícia acaba investigando, cedo ou tarde. Em alguns casos não, mas a chance de investigar é bem maior. E ali, quem quer que acabe a comoção popular? Geralmente, pode ser que esse não seja o caso, geralmente é quem tem alguma coisa a ver com crime. Pois bem, veremos aí, saberemos em, no máximo, 60 dias aí, de acordo com a Polícia Federal. Eles dizem que está acabando aí, com ou sem a delação do Rony Lessa, está acabando. Veremos. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!